O Prelude restaura nossa fé na Honda como uma fabricante de carros pequenos, genuinamente interessantes e atraentes focados no motorista. Este belo coupé híbrido de 2 portas é apenas moderadamente esportivo, mas ainda assim é envolvente e desejável. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving Car Reviews. Aqui, vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A Honda revive seu Prelude Coupé como um híbrido. Aqui, vou dar uma olhada mais de perto. Faz mais de 25 anos que escrevi sobre um Honda Prelude. Nunca imaginei que voltaria a escrever sobre um. Esse era o coupé de 2 portas de tamanho médio e elegante da montadora japonesa, da mesma época do Toyota Celica, do Nissan 200 SX e do Vauxhall Calibra. Nomes há muito esquecidos pelo público comprador de carros de hoje, e um gênero que, em grande parte, também foi esquecido junto com eles. Então, por que a Honda está ressuscitando isso agora? Boa pergunta. Em parte porque pode. Toda a engenharia aqui já estava disponível vinda de vários modelos do Civic. Em parte porque, com o fim do Civic Type R, a marca não consegue ficar sem um modelo realmente esportivo. E em parte porque, felizmente, e isso é revigorante, a Honda sempre quis ser diferente. E ser diferente aqui significa reinventar o gênero coupé para a era dos híbridos. Você pode saber mais sobre coupés esportivos compactos como este Prelude baixando o aplicativo Car and Driving Car Reviews. E se o seu interesse for especificamente neste Honda, você vai precisar ficar com a gente para uma análise mais completa e detalhada do setor, o teste de estrada Car and Driving. Há muita coisa inesperada aqui e boa parte disso é boa. Vamos começar pelo conjunto motriz. Em vez do motor do Civic Type R, com potência reduzida, como você poderia esperar, é um híbrido completo, especificamente o sistema híbrido iMMD de 4 cilindros, ciclo Atkinson, 2 litros do Civic e-Hev, que está entre os conjuntos motrizes menos esportivos que a Honda já fez. E aqui ele não produz mais potência, então são apenas 184 cavalos. Assim como no Civic e-Hev, essa unidade híbrida autocarregável é daquelas que na verdade não movimenta as rodas, exceto sob cargas muito pesadas ou em cruzeiro constante. Em vez disso, ela aciona um gerador para fornecer eletricidade ao grande motor de tração, um dos dois, ou a bateria. O conjunto motriz alterna automaticamente entre os modos elétrico, híbrido e a combustão, sem seleção manual durante a condução, enquanto as aletas prateadas atrás do volante ajustam os níveis de regeneração de frenagem. Além disso, há 4 modos de condução selecionáveis: Conforto, GT, Sport e Individual. Níveis de ruído bem controlados, até agora nada emocionante. Mas não desanime com este Honda, pois muito foi feito para deixar o conjunto motriz dianteiro mais empolgante. Principalmente na forma como tudo muda quando você aperta o botão S Plus no console central. Esse é o seu ponto de acesso ao inteligente sistema S Plus deste Honda, que transforma as borboletas atrás do volante em comandos de troca para 8 marchas simuladas. Essas marchas se sobrepõem à transmissão de uma marcha do híbrido, com reduções acompanhadas por rotações sincronizadas. E isso pode render um motor surpreendentemente empolgante. Observe que o som é ajustado por meio do controle de som ativo, com 3 configurações: GT, Conforto e Sport. Não é um híbrido comum. Os modos Conforto, GT Sport e Individual também ajustam os amortecedores adaptativos, parte do pacote de dirigibilidade do Civic Type R. Foram trazidos do Hot Hatch os colunas dianteiras de duplo eixo e a suspensão traseira Multilink, mas com molas e menor rigidez à rolagem. Além disso, a plataforma de arquitetura Honda do Civic foi ajustada para permitir um entre-eixos mais curto e uma carroceria mais leve, o que ajuda nas respostas em curva. Tudo ótimo, mas devido à potência modesta já citada, o desempenho também é modesto, embora suficiente para se divertir no estradinha favorita na volta para casa. Ajudado pela trilha sonora do S Plus, o Prelude parece mais rápido do que os 8,3 segundos de 0 a 100 km/h podem sugerir. Mas você não vai exigir demais dos discos de freio Brembo realmente potentes a caminho do modesto máximo de 188 km/h, mas não se deixe desanimar por esse tempo de aceleração.
Este não é para ser um carro esportivo, mas é para envolver o motorista, por isso todo o esforço dedicado em criar uma direção com ótima sensibilidade e uma suspensão que acompanha e respira junto com a estrada. Some isso à tradicional posição de dirigir excelente da Honda e você tem um carro divertido sem precisar de aceleração extrema. Na verdade, é o carro mais envolvente que dirigimos em muito tempo. Para muitos, inclusive para nós, este carrinho é muito bonito. A Honda diz que o formato foi inspirado em planadores, baixo e largo, com superfícies elegantes e um teto duplo em bolha. Ela também é aerodinâmica, com um spoiler dianteiro canelado que direciona o ar por baixo do carro e uma tampa de porta-malas reta para gerar força descendente em alta velocidade. Na traseira, um discreto spoiler de teto. O segundo spoiler preto destacado na tampa traseira acima da barra de luz e das lanternas duplas horizontais é opcional. O que parece ser uma luz azul vertical abaixo da placa traseira, na verdade, é um aplique aerodinâmico, há outro igual na dianteira. Há muitos outros detalhes interessantes. Discos de freio, Brembo azuis visíveis nas rodas pretas de 19 polegadas, logotipo Prelude em itálico na traseira, pequenas saídas de ar atrás dos paralamas dianteiros e maçanetas que saltam ao se aproximar. Puxe a maçaneta 2 vezes, uma para destravar e outra para abrir a porta. Provavelmente você não vai considerar este Prelude tão especial nem tão único ao volante. A Honda tentou um pouco nesse sentido, com costuras azuis, pedais de metal, soleiras de porta com a marca e saídas de ar centrais em grade. Mas o design do painel baixo basicamente foi herdado do Civic, e ele não fica mais baixo do que no Civic. Ambas podem ser decepcionantes em um coupé esportivo que busca uma sensação mais exclusiva. Mas você rapidamente esquece isso porque a ergonomia é excelente. Todos os controles ficam perfeitamente à mão e são agradáveis de usar. E o volante de 3 raios revestido de couro, com as borboletas prateadas e o discreto marcador das 12 horas é ótimo de segurar. Através dele você vê um painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas claramente configurado, que ganha uma animação de olhos piscando na partida e é um exemplo de clareza. Fabricantes chineses, atenção, mostradores circulares ficam ao lado de um velocímetro digital central acima de um gráfico de assistência à condução. Ele muda conforme o modo de condução, destacando-se em vermelho no modo esporte. É possível alterar o que aparece no centro dos mostradores externos pelos botões de rolagem do volante. No centro do velocímetro à direita, é possível exibir gráfico de fluxo de energia, autonomia, combustível, velocidade, tempo, navegação, alarme de velocidade, força G, avisos de cinto ou informações dos assistentes de segurança. O mostrador direito exibe a função de mídia escolhida e geralmente é um medidor de potência, mas vira conta-giros quando o S plus Shift está ativo. Nesta era de telas centrais ridiculamente grandes, do tamanho de um laptop, a tela sensível ao toque central Honda Connect de 9 polegadas herdada do Civic neste Prelude parece pequena, com seu formato da década passada e gráficos de estilo antigo. Mas quem se importa quando tudo funciona de forma tão intuitiva e esse monitor se encaixa de maneira muito mais inteligente no painel do que uma tela desnecessariamente grande faria? Ele faz pouco, mas consideramos isso positivo, pois mostra que ainda são necessários botões e controles físicos. Por exemplo, esses controles de ventilação no console central são mais seguros durante a condução do que buscar menus de climatização na tela. Nem tudo é perfeito. O botão de partida fica escondido atrás da alavanca do limpador, quando a Honda poderia tê-lo colocado de forma mais acessível acima do comando do freio de estacionamento elétrico no console central. Os botões grandes do câmbio podem parecer simples para um carro desse valor e, como em todo coupé, a visibilidade ao olhar por cima do ombro é limitada, exigindo o uso da câmera de ré e dos sensores traseiros. Fora esses detalhes, há pouco a criticar. Os bancos esportivos dianteiros de peça única com couro e apoios de cabeça com o logotipo da marca são confortáveis. Preferimos o acabamento opcional claro em 2 tons e, de forma incomum, os bancos dianteiros são diferentes, reforço mais firme para o motorista e almofadas mais macias para o passageiro. Embora o porta-luvas seja pequeno, há uma quantidade razoável de espaço para armazenamento na cabine, pelo menos para um coupé. Os porta-objetos das portas são adequados. Há um compartimento profundo com tampa entre os bancos e 2 porta-copos abaixo dos botões do câmbio.
A Honda inclui um compartimento superior para óculos de sol e uma área de armazenamento com carregador sem fio na base do console central, além de duas portas USB-C e uma tomada de 12 volts acima. Vamos dar uma olhada na parte de trás, que é difícil de acessar, já que a base do banco dianteiro não desliza para frente quando você inclina o encosto do banco dianteiro para frente para entrar. Pelo menos as portas abrem bastante. Ao chegar atrás, você verá um espaço apertado com banco de tecido, diferente do revestido em couro na frente. Considerando que este é um cupê de duas portas, você não vai esperar muito espaço para cabeça e pernas atrás, mas dá para crianças e um adulto pode até sentar do lado do passageiro em viagens curtas, se o passageiro da frente adiantar um pouco o banco. No geral, é um legítimo 2+2. Mas nos preocuparíamos com adultos atrás, com a tampa de vidro do porta-malas batendo na cabeça deles. Há um painel plástico raso e inútil colocado entre os bancos. Faltam entradas de conexão e porta-copos e há pequenas janelas laterais. Mas você tem bolsos atrás dos bancos e, surpreendentemente, há dois conjuntos de encaixes Isofix para cadeirinhas infantis, embora você precise encontrar uma cadeirinha pequena o suficiente para caber ali. Por fim, analisamos o porta-malas, acessado por cima de um borda alta. O espaço longo e raso sob a frágil tampa de tecido oferece modestos 264 litros e há um gancho para sacolas e uma luz de cada lado. A prática tampa de plástico moldado que cobre a base torna quase impossível acessar o assoalho inferior, mas não há muito benefício em tentar acessar esse assoalho porque não há espaço extra significativo embaixo dele. Não é suficiente para um step temporário, por isso a Honda provavelmente não oferece um. Rebatendo o encosto traseiro bipartido 60/40, o espaço para bagagem aumenta para 663 litros até a altura do vidro, ou 760 litros se você carregar até o teto. A Honda afirma que aqui cabem uma prancha de surf, uma bicicleta, 2 conjuntos de tacos de golfe ou 4 pneus sobressalentes, mais do que se espera de um cupê. Na época deste teste, no verão de 2026, a Honda nos disse que planejava inicialmente trazer apenas 400 unidades do Prelude para venda no Reino Unido, com 500 por ano depois disso, o que não parece muito ambicioso. Então, se você não gostar deste Prelude, eles não vão se importar muito. Como há poucos à venda, só existe a versão topo de linha com acabamento avançado, para a qual, enquanto filmávamos, a marca queria algo um pouco acima ou um pouco abaixo de 42 mil libras, dependendo se você quer a pintura sem custo ou o tipo de tom premium que temos aqui. Esse é o tipo de valor que te daria um desempenho um pouco mais rápido e tração traseira no único rival teórico desse pequeno cupê, o BMW Série 2 com tração traseira na versão 220i, um carro que custaria mais ou menos o mesmo em uma configuração semelhante. Com este Prelude, você tem praticamente tudo o que poderia querer. O pacote inclui rodas pretas brilhantes de 19 polegadas, faróis de LED automáticos com assistente de farol alto, vidros traseiros escurecidos, limpadores automáticos, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e câmera de ré. Os itens para o motorista incluem freios Brembo potentes, suspensão adaptativa e assistente de congestionamento, que praticamente dirige o carro para você em filas urbanas. Por dentro, há sistema de áudio Bose, com 8 alto-falantes, painel digital de 10,2 polegadas, ar-condicionado de 2 zonas e integração sem fio para smartphones. A conectividade de mídia fica por conta de uma central Honda Connect de 9 polegadas com navegação e Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Os clientes também podem escolher entre 4 opções de cores externas, incluindo um novo branco perolado lua cheia, além de cinza meteoroide metálico, preto cristal perolado ou, como neste caso, azul perolado de corrida. Fora isso, não há outras opções. O revestimento em couro preto nos bancos esportivos dianteiros é padrão, mas ao escolher a pintura azul ou branca, há opção gratuita de acabamento interno em couro bicolor azul e branco, como neste caso. É possível escolher outro estilo de roda de liga leve diamantada de 19 polegadas. Além disso, só há o pacote preto que traz o spoiler traseiro mostrado aqui, detalhes no para-choque dianteiro e acabamento escuro no emblema da Honda e nos cubos das rodas. Com este carro, a Honda oferece a nova versão do aplicativo Honda Plus, que permite travar e destravar o veículo remotamente e inclui geofencing inteligente, que alerta o proprietário se o carro sair de uma área virtual predefinida. Também é possível enviar informações de trajeto do app para o sistema de navegação do carro.
A segurança está garantida com o novo Honda Sensing, ajustado para oferecer melhor suporte ao motorista. Há sistema de frenagem para mitigação de colisão, sistema de monitoramento de ponto cego, alerta de mudança de sinalização, ajuste de distância do veículo à frente e monitor de atenção do motorista. Além disso, o controle de cruzeiro adaptativo, o sistema de mitigação de saída de pista e o assistente de permanência em faixa foram cuidadosamente recalibrados para se adequar ao caráter mais dinâmico do modelo, exemplificando a atenção aos detalhes que é evidente em todo este carro. E claro, aos airbags tradicionais ligados a um sistema de chamada de emergência eletrônica. Como era de se esperar, a eficiência impressiona. O consumo de combustível no ciclo combinado é de 54,3 mpg, apenas um pouco menor do que o do mais prático Civic airHEV da marca, auxiliado por um sistema de assistência ecológica preditiva. Mais de 50 mpg de forma regular deve ser totalmente realista, o que significa que o tanque de combustível de 40 litros deve proporcionar uma autonomia de cerca de 400 milhas. Para te dar uma ideia sobre os números de eficiência aqui, um concorrente, o BMW 220 iCoupé, faz 44,1 mpg. É uma diferença significativa. Para se aproximar do consumo informado pela Honda, será preciso usar com frequência o modo de condução mais econômico, o Comfort. E você vai precisar usar de forma proativa as aletas de regeneração de freio no volante, que funcionam quando o sistema S+ Shift não está ativado. Gráficos de fluxo de energia aparecem na tela central e no painel de instrumentos, mostrando o funcionamento do sistema híbrido. Os dados de consumo de combustível também podem ser acessados no painel. O índice de emissões de CO2 é de 117 gramas por quilômetro, o que coloca este Honda na faixa de 29% de imposto sobre benefício em espécie. Isso vai gerar custos anuais de quase 2.500 libras para contribuintes de alíquotas mais baixas. Mas isso é consideravelmente menos do que seria necessário desembolsar para aquele rival, o BMW 220 iCoupé, que tem índice de CO2 de 146 gramas por quilômetro. Muitos clientes do Honda vão querer se planejar para a manutenção programada com um plano de preço fixo chamado Five. Ele inclui 5 anos de manutenção, garantia estendida para esse período e cobertura de assistência 24 horas em caso de imprevistos. O benefício pode ser transferido ao novo dono se você vender o carro antes do fim do plano de manutenção. A garantia de 3 anos ou 90.000 milhas supera a de muitos concorrentes. Além disso, a corrosão superficial é coberta por 3 anos, a corrosão do escapamento por 5 anos, a corrosão do chassi por 10 anos e a corrosão estrutural por 12 anos. O seguro é do grupo 33E. Para te dar uma ideia de comparação, um concorrente como o BMW 220 iCoupé está no grupo 28 e se sai melhor do que este. O rival também se sai melhor na depreciação, pelo menos 3 pontos percentuais à frente dos 47% previstos para este Honda. Após 3 anos e 36.000 milhas... Tudo isso é questão de perspectiva. Se você está migrando de um Civic Type R para este Prelude, ou se de alguma forma ainda se lembra da sensação gloriosa e vibrante dos antigos modelos Prelude VTI, então provavelmente não vai gostar nem um pouco desta interpretação híbrida dos valores do Prelude. Isso porque você vai estar esperando algum tipo de carro esportivo, o que não é realmente o que este Honda está tentando ser. Mas os Preludes originais dos anos 80 também não eram carros esportivos, apenas cupês elegantes e compactos, assim como este é, sem o benefício adicional que você tem aqui de um sistema híbrido a gasolina e elétrico. Isso, contra todas as probabilidades, os engenheiros japoneses de alguma forma conseguiram torná-lo envolvente. O resultado é um conjunto muito bem acertado, que soa muito bem, tem uma aparência encantadora e é envolvente quando você quer e relaxante quando não quer. É realmente uma conquista e tanto.